Sempre um médico em sua casa, no Tarde Total Gazeta M. E hoje nós vamos falar sobre mudança, o medo da mudança, né? Será que é algo normal? Quem nunca se mudou de casa, bairro, cidade, ficou com aquela impressão que algo ia dar errado? Quando os filhos saem de casa, mudanças podem ser um pouco complicadas, mas muitas vezes são necessárias. Mudanças de nós mesmos, do nosso interior, né? Tudo isso, eu falo que todos os dias é uma mudança, ao fato de abrirmos os nossos olhinhos e enfrentarmos o nosso dia a dia aí com todo amor e carinho, colocando pensamento positivo, que tem gente que já coloca pensamento negativo aí, e aí, meu bem, se encontra realmente empecilhos pela vida, né? Que é complicado isso. Mas vamos falar sobre essas mudanças no nosso dia a dia? Será que nós temos realmente muito medo dessas mudanças? Vamos conversar com a nossa psicóloga, a doutora Ellen Moraes Serra. Doutora Ellen, boa tarde. Boa tarde, Thelma, como vai? Vou bem, graças a Deus, agradecendo aí pela sua participação aqui na Rádio Gazeta, viu? Eu que agradeço, sempre um prazer. Prazer é todo nosso. Vamos falar um pouquinho, o medo da mudança é algo normal, doutora? Com certeza, sair da zona de conforto é sempre algo que assusta, né? Porque a zona de conforto é aquele local ali que pode até não estar muito bom, mas a gente já está acostumado, a gente já sabe o que pode acontecer ali. E quando a gente pensa em sair dela, só por isso a gente já fica bem assustado. Então é bem natural esse medo. Entendi. E essa mudança, como eu disse, pode ser da saída dos filhos, a mudança de casa, de bairro, de cidade, até essa mudança interior. O que assusta mais? Acho que tudo. Né? Eu acho que qualquer mudança assusta. Claro que, assim, quando a gente está falando, né, de uma mudança externa, né, que depende de outras pessoas, não somente da gente, eu acho que acaba assustando um pouquinho mais por conta do imprevisível. A gente não sabe o que vai na cabeça do outro, a gente não sabe exatamente que consequências a mudança do outro vai trazer para a nossa vida. Porém, também temos aí o outro lado, porque a mudança interior, ela é muito difícil. Ela é difícil tanto de você tomar a decisão, quanto de você se conscientizar que precisa da mudança, quanto de fato a mudança ocorrer. Entendi. Então, realmente, ambas assustam muito, mas eu acho que o que vem de fora acaba assustando um pouquinho mais. Entendi, mas todos nós somos, assim, aptos às mudanças, porque a gente ouve muitas pessoas falando, eu não consigo mudar, eu não sei, né, sei lá, os sentimentos, afeições, atitudes e tal. A senhora acredita que todo mundo tem essa capacidade de mudança ou não? Capacidade de mudança todos temos. A dificuldade maior é em conceber que temos essa capacidade. Então, assim, às vezes é como você falou aí no início da negatividade. A pessoa nem tentou mudar, mas ela já acredita que vai dar errado, já começa a colocar todos os empecilhos possíveis e impossíveis no meio do caminho. Então aí realmente fica muito difícil. Mas capacidade de mudança, sem sombra de dúvidas, qualquer um de nós podemos ter aí. Basta querer, que é o mais difícil. Então a senhora acredita que a gente coloca muita desculpa em tudo? Sim, sem dúvidas. Na verdade, é do ser humano isso, né? Qualquer coisa que te tire da zona de conforto, qualquer coisa que faça com que você precise questionar as próprias ações, os próprios pensamentos, o próprio modo de agir, né, diante dos estímulos externos, isso gera um desconforto. Mesmo que essa mudança seja para melhor, o processo de mudança gera um desconforto. Então isso acho que acaba atrapalhando um pouquinho, acaba fazendo com que as pessoas fiquem nesse processo da negatividade. Entendi. Por exemplo, uma mudança, né, vamos falar de cidade. Ou até separações, mortes, lidando agora com a parte infantil, com a criança. Como explicar essa mudança para as crianças, por exemplo, e ajudá-las a lidar com isso, doutora? Olha, dependendo da mudança, a criança consegue lidar muito melhor do que a gente. É mesmo? Então, sim. A criança tem uma neuroplasticidade ainda muito desenvolvida, coisa que nós adultos
já não temos tanto, né? Nós vamos ficando um pouco mais rígidos com o decorrer do tempo. Quanto mais vamos envelhecendo, maior a nossa rigidez. Então, mesmo com perdas significativas, como por exemplo por morte, a criança ela tem uma maior facilidade de compreensão, ou melhor, de adaptação, né? Nem de compreensão, de adaptação, porque ela não entende muito bem o que está acontecendo. Aquela pessoa simplesmente não está ali. Ela pode sentir saudade, ela pode chorar de vez em quando, mas dependendo da idade da criança, ela não entende muito bem o que está acontecendo, então ela lida muito bem, muito assertivamente com aquela ausência. Agora, quando mais velha for a criança, então a gente já ia falando a partir de uns 8 anos até aí uns 11, 12 anos, aí a concepção já é maior, né? Ela já consegue entender que a morte é algo definitivo e que ela não vai mais ver aquela pessoa que ela tanto amava, e ela pode sofrer um pouco mais. Então, nesse caso, cabe a nós, adultos, tentarmos ser o mais claro possível, assim, com as crianças. Então, se houve uma perda significativa na família, tentar ser o mais claro possível, dizer que realmente aquela pessoa não vai voltar, não tentar inventar histórias, dizendo que a pessoa foi viajar para muito longe, porque a criança maior, ela vai questionar. Então, quanto mais claro você for e quanto mais também você expor as suas emoções enquanto adulto, mais natural aquilo se torna para a criança. Ela vai entender que tudo bem sofrer, que tudo bem ela se sentir mal e triste de vez em quando, mas que aquilo pode passar. Claro, com certeza, com certeza. E saindo dessa fase infantil, indo para a fase adulta, por exemplo, o que fazer nos casos onde a mudança parte da casa, né? Dos filhos que saem de casa, a gente vê as mães desconsoladas, os pais também. Como que lidar com isso também, com essa saída, né, dos seus filhos de casa, doutora? Primeiro de tudo, entendendo que isso é um processo de luto, porque por mais que aquele filho continue bem, né, com a saúde em dia, não é morte nem nada, mas é uma perda. Então, a síndrome do ninho vazio é muito comum. As mães sofrem, é um misto de sofrimento com felicidade quando elas estão planejando o casamento dos filhos, ou quando o filho vai viajar para fazer uma viagem dos sonhos dele. É muito difícil para a mãe conceber, não só para a mãe, né, para o pai também, mas eu acho que as mães acabam externalizando mais isso. É muito difícil para eles conceberem que aquele filho que eles criaram com todo amor, que cresceu ali do lado deles, que eles sempre estiveram ali por perto, né, dando todo suporte, de repente vai viver a própria vida, né, vai voar sozinho. Então é muito difícil para eles aceitarem e se torna mais difícil quando eles tentam negar que esse processo de luto está acontecendo. Então o primeiro passo é entender. Sim, você está de luto, apesar de seu filho estar vivo, só está saindo de casa, seja lá por qual motivo for, você está de luto porque é uma perda da presença diária, é uma perda do diálogo, daquele café da manhã ou aquele café da tarde que vocês estavam acostumados. Então, é imprescindível essa autopercepção de que, sim, eu tenho o direito de sofrer quando meu filho está saindo de casa. Não é um sofrimento diferente. É um sofrimento que eu sei que eu vou vê-lo novamente, né? Não preciso entrar numa depressão por conta disso. Mas sofrer, chorar, ficar triste, problema nenhum. É até natural. Entendi. E quando as mudanças, por exemplo, as mudanças elas podem ter um aspecto negativo? Levar essa pessoa... Pode, claro que pode. Depende muito do tipo de mudança, né? Por exemplo, existem pessoas que mudam por conta de algum trauma, né? Seja por algo que ela mesma tenha vivido, uma decepção, ou uma situação real mesmo de perigo que ela tenha passado, e aí ela passa a se tornar uma pessoa diferente em decorrência do trauma. Isso com certeza traz, assim, consequências muito negativas, porque a pessoa ela não está agindo racionalmente, ela não está mudando porque ela quer, ela está mudando porque ela se viu obrigada diante de uma ocorrência que atingiu o lado psicológico dela. Então, assim, consequências negativas também podem vir
diante de alguns tipos de mudança. Entendi. Por exemplo, essa mudança interior, doutora, quando que a gente percebe que realmente é válido fazer essa mudança? Quando a gente está, sei lá, agredindo alguém, magoando alguém, nos magoando, qual é o limite ali para a gente poder entender? Bom, eu sempre costumo dizer que a autoobservação e o autoconhecimento é o primeiro passo para qualquer tipo de mudança. Porque você vai saber que você precisa mudar quando você começa a ter prejuízos na sua vida. Seja a nível social, seja a nível de relacionamento interpessoal, ou às vezes até mesmo com você. De você para você mesmo, através de algum tipo de transtorno, como uma depressão, como um transtorno de ansiedade, ou como você não conseguir desempenhar as suas atividades do dia a dia como costumava fazer antes. Então, esse tipo de coisas que vão ocorrendo no nosso dia a dia vão nos dando sinais de que, olha só, tem alguma coisa errada, pensa, faça uma autoanálise e agora sim, agora você perceba que você precisa dessa mudança para que a sua vida possa retomar o curso natural. Entendi. Você que é ouvinte do nosso Alô Doutor, conversando com a doutora Ellen Moraes Senra, nossa psicóloga. Algo mais, doutora Ellen, acrescentar aqui na nossa entrevista? Bom, não tenha medo da mudança, né? Se ela vier para o bem, principalmente, não precisa ter medo da mudança. E se por um acaso a mudança vier com consequências negativas, também não tenha medo de lutar para mudar de volta e reconquistar o lado positivo da mudança. Doutora Ellen, obrigada novamente pela sua participação aqui na Rádio Gazeta, viu? Eu que agradeço, foi maravilhoso mais uma vez. 2h44, conversei com essa simpatia, né? A nossa psicóloga, doutora Ellen Moraes Senra, falando sobre as consequências, né? A forma positiva e negativa com relação às mudanças. Mas não tenha medo de mudar, tá? Mas para um lado positivo, viu, gente? Eu vou para o intervalinho comercial, daqui a pouquinho eu tô de volta.